Olá, eu sou o Caleb Elias e este é o canal Reforma e Teologia. Neste vídeo, vamos explorar um dos textos mais misteriosos da Bíblia, Gênesis 6, 1 a 4. Esse trecho menciona os filhos de Deus, que tomaram para si as filhas dos homens, dando origem aos gigantes, aos chamados Néfilim. Mas quem eram esses filhos de Deus? O que realmente aconteceu nesse episódio? Ao longo da história da interpretação bíblica, três explicações principais foram propostas para identificar esses filhos de Deus. Primeira visão, a visão setita. Essa visão, essa corrente de pensamento, defende que os filhos de Deus eram descendentes piedosos de Sete, enquanto as filhas dos homens eram da linhagem ímpia de Caim. Segundo essa visão, o casamento entre justos e ímpios resultou na corrupção da humanidade. Segunda visão, a visão real, que afirma que os filhos de Deus eram governantes humanos poderosos, reis que tomaram mulheres à força e praticaram a poligamia de forma descontrolada. E a terceira, que é a visão que eu defendo, é a visão angélica. Essa interpretação sustenta que os filhos de Deus eram anjos caídos ou que abandonaram sua habitação celestial, desceram à terra e se relacionaram com mulheres humanas, gerando uma descendência híbrida conhecida como Néfilim. Neste vídeo, vamos analisar essas três interpretações, examinando a base bíblica para cada uma delas e destacando a visão angélica como a mais coerente. Serão abordadas passagens como Jó 1:6, Judas 6:7 e 2 Pedro 2:4, além de textos extrabíblicos como o livro de Enoque, que descreve a rebelião dos anjos, conhecidos como vigilantes. Bem, então vamos ao texto de Gênesis capítulo 6. Aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres, as que, entre todas, mais lhes agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia néfilins na terra. Algumas traduções falam, gigantes. E também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Estes foram valentes, varões de renome, na antiguidade. Gênesis 6, 1 a 4. Bem, quem eram os filhos de Deus mencionados em Gênesis 6? Qual a origem e identidade dos Néfilim? Que implicações esse episódio tem para a teologia bíblica e para a história da humanidade? Bem, Gênesis 6 não é apenas um registro histórico, mas um evento que possui implicações teológicas profundas, impactando nossa compreensão da corrupção da humanidade antes do dilúvio e da atuação dos anjos caídos. Bem, se você deseja entender melhor esse tema à luz das Escrituras, continue comigo neste estudo detalhado. O relato de Gênesis 6, 1 a 4 é um dos mais misteriosos das Escrituras. Esse trecho menciona os filhos de Deus, que tomaram para si as filhas dos homens, gerando os Néfilim. A identidade desses filhos de Deus tem sido debatida
por séculos, resultando naquelas três interpretações correntes que foram já citadas anteriormente. A visão setita, segundo a qual os filhos de Deus seriam descendentes piedosos de Sete, enquanto as filhas dos homens seriam descendentes da linhagem ímpia de Caim. A visão real, segundo a qual os filhos de Deus seriam governantes poderosos, que tomaram mulheres à força e corromperam a humanidade. E a terceira, que é a que este canal defende, é a visão angélica, segundo a qual os filhos de Deus seriam anjos caídos, ou os seres espirituais celestiais que desceram à Terra, se relacionaram com mulheres humanas e geraram seres híbridos conhecidos como Nephilim. Bem, vamos então entender a questão do uso da expressão Filho de Deus na Bíblia. A identidade dos filhos de Deus pode ser esclarecida analisando como essa expressão é utilizada na Bíblia. João 6 diz: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Jó 2:1 declara: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Jó 38:7 fala: quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. Nesses textos, a expressão filhos de Deus refere-se claramente a seres angelicais, celestiais, e não a seres humanos. Isso sugere que a mesma interpretação deve ser aplicada a Gênesis 6. Além disso, Daniel 3:25 descreve um ser celestial na fornalha de Nabucodonosor como semelhante a um filho dos deuses, reforçando a ideia de que essa terminologia se refere a seres espirituais. Bom, vamos agora abordar a questão do testemunho do Novo Testamento. O Novo Testamento também faz referência a esse evento, especialmente nas cartas de Pedro e Judas. 2 Pedro 2:4-5 fala: porque se Deus não poupou a anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Judas 6:7 declara: e há anjos que não guardaram seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia, assim como Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas, que, havendo-se entregue à prostituição como aqueles, seguiram após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Ambos os textos fazem referência a anjos que pecaram e foram presos. O contexto sugere que o pecado desses anjos envolvia a corrupção da carne, um paralelo direto ao episódio de Gênesis 6. Judas 7 reforça isso ao comparar essa transgressão, a transgressão dos anjos, ao pecado de Sodoma e Gomorra, onde houve perversão sexual e relações contra a ordem criada por Deus. Bom, vamos agora abordar a questão do testemunho extrabíblico, o livro de Enoque. Embora não seja um livro canônico, inspirado por Deus e que, portanto, faça parte das Escrituras, o livro de Enoque era altamente respeitado no período do Segundo Templo e contém detalhes importantes sobre a interpretação judaica desse evento. O livro de Enoque menciona anjos chamados vigilantes, que desceram à terra
tomaram esposas humanas e geraram gigantes. Ele também descreve o julgamento desses anjos, que foram aprisionados por Deus até o dia do juízo, em harmonia com o que Judas e Pedro mencionam. É relevante notar que Judas 14 a 15 cita diretamente o livro de Enoque, o que indica que pelo menos parte do seu conteúdo era reconhecido pelos escritores do Novo Testamento. Agora vamos à seguinte questão: quem eram os Néfilim? A consequência dessa união entre anjos caídos e mulheres humanas foi o nascimento dos Néfilim. Mas quem eram eles? Gênesis 6,4 afirma: havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Estes foram valentes varões de renome na antiguidade. A palavra hebraica Néfilim significa caídos, e é associada a gigantes em diversas traduções. Em Números 13:33, os espiões que foram à terra de Canaã relataram terem visto os filhos de Anak, descendentes dos Néfilim, sugerindo que, de alguma forma, esses seres continuaram a existir mesmo após o dilúvio. Essas informações apontam para a ideia de que os Néfilim eram seres híbridos, possuindo características sobre-humanas, e eram conhecidos por sua força e proezas. A narrativa de Gênesis 6 não é apenas um relato estranho não é meramente um relato estranho e isolado, mas um evento com implicações teológicas profundas. Mostra a corrupção extrema da humanidade antes do dilúvio. Explica o motivo do juízo divino tão severo na época de Noé. Demonstra a rebeldia de certos anjos e como sua punição serve de advertência. Aponta para uma batalha espiritual que se desenrola ao longo da história da redenção. Bem, agora vamos analisar as outras visões e fazer uma refutação a elas. A visão setita, segundo a qual aqui vai afirmar que os filhos de Deus são os descendentes de Sete. Essa visão, popularizada por teólogos como Agostinho e Calvino, defende que os filhos de Deus eram descendentes da linhagem piedosa de Sete, enquanto as filhas dos homens eram descendentes da linhagem de Caim. Segundo essa interpretação, o pecado narrado em Gênesis 6 seria o casamento entre justos, setitas, e ímpios, cainitas, resultando na corrupção generalizada da humanidade. Quais são os pressupostos da visão? Bem, essa visão pressupõe que a expressão filhos de Deus pode ser aplicada a crentes fiéis, baseando-se em textos como Deuteronômio 14:1 e Oséias 1:10, onde Israel é chamado de filhos de Deus. Ela também pressupõe que a mistura entre os descendentes de Sete e de Caim teria levado à apostasia. O pressuposto dessa visão também é de que o juízo do dilúvio foi uma consequência dessa corrupção moral. Bem, primeiro ponto, o uso de filho de Deus, a expressão filho de Deus no Antigo Testamento, se refere a seres celestiais, pelo menos na passagem como Gênesis 6. Então a expressão filho de Deus, que aparece, por exemplo, não só em Gênesis 6, mas também em Jó 1:6, 2:1 e 38:7, se refere a seres celestiais e não a humanos.
Nos textos de Gênesis 6, Jó 1,6, 2,1 e 38,7, a expressão Benerá Elohim refere-se claramente a seres angelicais e não a seres humanos. E a expressão Benerá Elohim é traduzida como filho de Deus nas versões das Bíblias que temos, ok? A tentativa de reinterpretar essa expressão como referência a descendentes de Sete não possui suporte textual. Portanto, a expressão hebraica para filhos de Deus é Benerá Elohim, que se refere claramente a seres não humanos, mas espirituais, celestiais, angelicais. Segundo ponto, não há distinção entre setitas e cainitas no texto de Gênesis 6. O texto apenas menciona filhas dos homens, sem indicar que pertenciam exclusivamente à linhagem de Caim. Além disso, Gênesis 6 afirma que toda a humanidade estava corrompida, inclusive os descendentes de Sete. Terceiro ponto, a mistura entre crentes e incrédulos não gera descendência fisicamente anômala. O argumento de que essa união gerou os Néfilim não faz sentido dentro do contexto bíblico, pois casamentos entre crentes e incrédulos ocorrem em toda a Escritura, sem qualquer menção à descendência híbrida ou gigantesca. Quarto ponto, o testemunho do Novo Testamento contradiz essa visão. Como vimos, 2 Pedro 2, 4 a 5 e Judas 6 a 7 ligam esse episódio a anjos caídos, e não a uma suposta mistura entre justos e ímpios. Agora vamos abordar a segunda visão, né? A visão dos filhos de Deus como reis ou nobres poderosos. Essa interpretação sugere que os filhos de Deus eram reis ou nobres da antiguidade que se declaravam divinos e praticavam a poligamia desenfreada, possivelmente inspirada por possessão demoníaca. Bem, essa visão tem o pressuposto de que o termo Benerá Elohim poderia ser um título honorífico para reis ou governantes. Ela também pressupõe que a prática de monarcas se declararem filhos dos deuses era comum no mundo antigo. Outro pressuposto dessa visão é que a corrupção da humanidade veio pelo abuso de poder e opressão. Bem, então vamos à refutação dessa visão. Primeiro ponto. O termo filho de Deus não é usado para reis humanos no Antigo Testamento. Pelo menos não a expressão hebraica Benerá Elohim, que significa filhos de Deus nesse contexto. Em nenhuma outra passagem bíblica, o termo Benerá Elohim é aplicado a reis ou governantes terrenos. Segundo ponto, essa visão não explica a origem dos Néfilim. Como a união entre reis e plebeias resultaria em gigantes? A explicação naturalista dessa visão não responde satisfatoriamente à questão. Terceiro ponto, o contexto do juízo divino aponta para um evento sobrenatural. O dilúvio não foi um julgamento catastrófico, o que sugere que a corrupção era de um nível anormal. O contexto indica algo mais grave do que apenas tirania e opressão humana. A chave para interpretar Gênesis 6, 1 a 4 corretamente está na análise da expressão hebraica Benerá Elohim. Bem, o uso da expressão filho de Deus no Antigo Testamento aparece em diversas passagens, como Jó 1,6. Num dia em que os filhos de Deus, Benerá Elohim, vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles.
Jó 2:1. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor. Veio também Satanás entre eles, apresentar-se perante o Senhor. Jó 38:7. A expressão filho de Deus, em Jó 2:1, também é Benerá Elohim. Jó 38:7. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e rejubilavam todos os filhos de Deus, Benerá Elohim. Nesses textos, a referência é exclusivamente angélica. O contexto de Jó 1 e 2 mostra que os filhos de Deus estavam diante de Deus no céu, o que exclui a possibilidade de serem humanos. Vamos também agora, outro ponto importante é a comparação com outras expressões bíblicas. Embora Israel seja chamado de filho de Deus em textos como Deuteronômio 14:1, a estrutura hebraica é diferente. No caso de Israel, o texto usa banim, sem o artigo definido ra, da expressão Benerá Elohim, e sem a construção específica encontrada em Gênesis 6. Além disso, no Novo Testamento, a filiação divina dos crentes é algo espiritual e adquirida pela fé em Cristo, não uma característica como ocorre com os anjos em Jó. Portanto, a visão angélica é a melhor interpretação do texto. Diante das evidências bíblicas e extrabíblicas, a interpretação de que os filhos de Deus, em Gênesis 6, eram anjos caídos, é a que melhor se sustenta. O uso da expressão filhos de Deus no Velho Testamento sempre se refere a seres celestiais. O Novo Testamento confirma que anjos caídos foram punidos por um pecado específico envolvendo a corrupção da carne. 2 Pedro 2:4-5, Judas 6:7. O livro de Enoque, apesar de não ser canônico, não ser inspirado, não fazer parte do que chamamos de escritura sagrada, reforça essa interpretação e influenciou escritores bíblicos. A ideia de que a união entre setitas e cainitas produziu gigantes não faz sentido biblicamente. A visão dos filhos de Deus como reis não tem base textual sólida e falha em explicar os Néfilim. Portanto, Gênesis 6 descreve um evento singular na história, onde anjos caídos abandonaram sua posição original e se relacionaram com mulheres humanas, resultando no nascimento dos Néfilim, seres híbridos de grande estatura e força. Esse evento foi um dos principais fatores que levaram ao juízo do dilúvio, demonstrando a seriedade da corrupção causada por essa transgressão angelical. Após estabelecer que os filhos de Deus em Gênesis 6 são anjos caídos, precisamos analisar quem eram os Néfilim, mencionados em Gênesis 6:4. Havia naqueles dias gigantes na terra, que também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Estes foram os valentes, varões de renome na antiguidade. Gênesis 6:4. A palavra traduzida como gigantes aqui é Néfilim, cuja origem e significado são amplamente debatidos. A etimologia do termo Néfilim não é totalmente clara, mas há 3 hipóteses principais. Primeira, que ele seria derivado de Napal, ou Nafal, que tem a ver com cair, Seria cair. Muitos estudiosos argumentam que Néfilim, o termo Néfilim, vem do verbo hebraico Napal, que significa cair, derrubar, prostrar-se. Nesse caso, Néfilim poderia significar os caídos ou os que fazem cair. Isso pode indicar seres caídos em um sentido moral,
descendentes de uma união ilícita entre anjos e mulheres humanas, ou guerreiros violentos que faziam cair seus inimigos. Segunda, tradução grega da Septuaginta, gigantes. A Septuaginta, LXX, a tradução grega do Velho Testamento, traduziu Nefilim como gigantes. Isso levou muitos a interpretarem os Nefilim como seres de grande estatura. Embora a palavra gigantes nem sempre denote um tamanho anormal, a associação com os relatos posteriores de gigantes na Bíblia sugere que eram de fato fisicamente excepcionais. E a terceira hipótese, relação com os homens de renome. O texto de Gênesis 6:4 afirma que os Néfilim eram valentes, varões de renome. Isso pode indicar que possuíam características sobre-humanas, seja em força, inteligência ou influência. Dessa forma, os Néfilim eram seres híbridos, descendentes da união entre anjos caídos e mulheres humanas, possuindo uma natureza distinta dos humanos comuns. Outra questão que se levanta, que seria, os Néfilim eram gigantes? A Bíblia menciona gigantes em outras passagens, e há uma conexão direta com os Néfilim. Números 13:33. Os Néfilim pós-diluvianos. Após o dilúvio, os espias enviados por Moisés à terra de Canaã relatam: também vimos ali os gigantes, os filhos de Anak, descendentes dos Néfilim, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. E assim também éramos aos seus olhos. Números 13:33. Esse texto indica que os Néfilim, ou seus descendentes, existiam depois do dilúvio. O que levanta a questão: como eles reapareceram se o dilúvio destruiu toda a humanidade? Existem algumas hipóteses para essa questão. Primeira, anjos caídos repetiram a transgressão após o dilúvio. Alguns estudiosos sugerem que, assim como antes do dilúvio, certos anjos caídos voltaram a corromper a humanidade da mesma forma, gerando novos gigantes. Segunda hipótese, a linhagem dos Néfilim sobreviveu através da esposa de Cã. Outra hipótese, que eu particularmente acho bastante interessante, é que alguma herança genética dos Néfilim sobreviveu na esposa de Cã, transmitindo traços dessa descendência híbrida para algumas populações pós-diluvianas. Há quem diga, e eu não descarto essa hipótese, de que Nimrod, que seria um descendente de Cã, fosse um Néfilim. Eu não descarto que Nimrod, o construtor da Torre de Babel, fosse de fato um Néfilim, Terceira hipótese, o termo Néfilim, em Números 13:33, pode ser um exagero dos espias. Bem, alguns argumentam que os espias estavam tão aterrorizados pelos Anakins que usaram o termo Néfilim de forma exagerada, sem necessariamente implicar uma linhagem direta dos gigantes antediluvianos. Independentemente da explicação exata, o fato é que gigantes continuaram a existir após o dilúvio. Bem, vários povos gigantes são mencionados na Bíblia, muitos deles ligados aos filhos de Anak, os Anakins, que foram identificados como descendentes dos Néfilim. Os Anakins, vamos abordar um pouco sobre eles. Eles eram os filhos de Anak, que são mencionados como
gigantes temidos pelos israelitas. Deuteronômio 2, 10 a 11, 9, 2. Golias, o gigante derrotado por Davi, pode ter sido um remanescente dessa linhagem. Os Refaíns, outro grupo de gigantes pós-diluvianos, conhecidos como Refaíns, habitava a terra de Canaã. O rei Og de Bazã, mencionado em Deuteronômio 3, 11, era um dos últimos gigantes de sua linhagem e possuía uma cama de ferro de aproximadamente 4 metros de comprimento. Esses relatos confirmam que gigantes reais existiram na história bíblica, que sua origem está diretamente ligada ao evento de Gênesis 6. Além da Bíblia, fontes antigas como o livro de Enoque trazem informações adicionais sobre os Néfilim. Vou ler um trecho aqui da obra de Enoque. Abre aspas. E os anjos, os filhos do céu, viram e cobiçaram as filhas dos homens. E eles tomaram para si esposas, e cada um escolheu para si, e começaram a se misturar com elas, e a se tornar impuros com elas. E elas conceberam e deram à luz gigantes. De 1 Enoque 6, 1 a 2, 7, 1 a 2. De acordo com Enoque, os Néfilim eram extremamente violentos e corruptos. Trouxeram conhecimento proibido à humanidade. Foram destruídos no dilúvio, mas seus espíritos se tornaram os demônios que afligem a humanidade. Embora o livro de Enoque não seja canônico, ele confirma a interpretação de que os Néfilim eram híbridos angelicais humanos. Com base na análise bíblica e extrabíblica, podemos concluir que os Néfilim eram seres híbridos, nascidos da união entre anjos caídos e mulheres humanas. Possuíam características extraordinárias, incluindo força e grande estatura. Foram um dos principais motivos do dilúvio, pois representavam uma corrupção extrema da criação. Gigantes pós-diluvianos, como os Anaquins e Refaíns, podem ter sido seus descendentes indiretos. Além disso, textos como o livro de Enoque reforçam essa interpretação, apesar de não serem canônicos. A narrativa de Gênesis 6 não é apenas um relato curioso ou meramente mitológico sobre a origem de seres extraordinários. Suas implicações teológicas são profundas, pois tocam diretamente na corrupção da humanidade, no juízo divino, na guerra espiritual e até mesmo na compreensão da redenção em Cristo. Além disso, esse episódio impactou a história da humanidade, deixando vestígios tanto na tradição bíblica quanto nas mitologias e registros históricos de diversas culturas. A união ilícita entre os filhos de Deus e as filhas dos homens representou um ataque direto à ordem estabelecida por Deus na criação. Se os anjos caídos corromperam a humanidade por meio dessa transgressão, isso evidencia uma estratégia demoníaca para subverter os propósitos divinos. Desde Gênesis 3, Satanás e seus aliados espirituais buscam distorcer, perverter e destruir a criação de Deus. A corrupção causada pelos Néfilim pode ser vista como um esforço deliberado para impedir a vinda do Redentor, ao poluir a linhagem humana. Esse padrão se repete em toda a história bíblica, onde vemos a atuação dos poderes das trevas tentando frustrar os planos divinos. Seja na tentativa de Faraó de eliminar os hebreus em Êxodo, na perseguição ao povo de Deus em Israel, ou na tentativa de Herodes de matar o menino Jesus.
O dilúvio não foi só um ato de destruição, mas um reinício necessário para restaurar a ordem original. Deus exterminou tanto os homens quanto os Néfilim, indicando que a corrupção havia atingido um nível intolerável. Além disso, se aceitarmos que os Néfilim foram fruto de uma união entre anjos caídos e mulheres humanas, então o dilúvio não só puniu a humanidade, mas também foi uma resposta direta à atividade demoníaca na Terra. Isso mostra que os julgamentos divinos não se limitam às ações humanas, mas se estendem também aos poderes espirituais. Essa perspectiva se encaixa em 2 Pedro 2, 4 a 5 e Judas 6, que falam de anjos sendo aprisionados por sua transgressão e do dilúvio como uma manifestação do juízo divino. Embora os Néfilim tenham sido destruídos no dilúvio, a continuidade da presença de gigantes pós-diluvianos sugere que a corrupção espiritual não foi eliminada. Isso reforça o ensino bíblico de que, até a consumação dos tempos, o mal continuará a atuar no mundo. Claro, ele irá perder cada vez mais sua influência e intensidade no mundo. Bem, a guerra espiritual, descrita em Efésios 6:2, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e potestades, se conecta com esse episódio, pois a investida demoníaca contra a humanidade não cessou, somente mudou de estratégia ao longo da história. Se o ataque dos anjos caídos visava corromper geneticamente a humanidade, isso também teria implicações para a vinda do Messias. Cristo precisava ser plenamente humano, da linhagem de Adão, para ser o verdadeiro redentor da raça humana. Isso destaca a importância da promessa de Gênesis 3,15, onde Deus declara que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Cristo não apenas veio como um descendente puro da humanidade, mas também demonstrou autoridade sobre os demônios, indicando que sua obra redentora é a solução definitiva para o problema iniciado nos tempos pré-diluvianos. Bem, outra questão interessante é acerca das implicações para a história da humanidade. Mitos e lendas sobre gigantes. A presença de gigantes em diversas culturas antigas não pode ser ignorada. Povos ao redor do mundo possuem histórias sobre seres híbridos, heróis gigantes e deuses que interagiram com humanos. Entre os exemplos mais notáveis, mitologia suméria. Gilgamesh é descrito como um ser parcialmente divino e de estatura gigantesca. Mitologia grega. Os titãs e os gigantes são apresentados como seres híbridos e poderosos que desafiaram os deuses. Mitologia nórdica. Jotuns, gigantes, são seres que habitam um reino separado e frequentemente entram em conflito com os deuses. Culturas indígenas. Algumas tribos norte-americanas falam de gigantes que habitavam a Terra antes dos humanos modernos. Se os Néfilim foram figuras reais da história antediluviana, é possível que essas narrativas sejam distorções ou memórias fragmentadas da corrupção que ocorreu antes do dilúvio. Bom, também tem a questão da arquitetura e dos megalitos inexplicáveis.
Diversas civilizações antigas construíram estruturas monumentais que, segundo alguns pesquisadores, poderiam estar associadas a uma era em que seres de força extraordinária habitavam a Terra. Alguns exemplos incluem as pirâmides do Egito, Stonehenge na Inglaterra, ruínas megalíticas na América do Sul e Oriente Médio. Embora esse ponto seja especulativo, né, de uma certa maneira, é interessante notar que essas estruturas desafiam a capacidade técnica das civilizações antigas e são frequentemente associadas a relatos de gigantes. Outro ponto é o interesse oculto e a continuidade da influência demoníaca. A persistência do ocultismo e da tentativa de contato com entidades espirituais ao longo da história certamente está ligada à mesma rebelião iniciada por Satanás e os anjos caídos em Gênesis 6. Culturas pagãs desenvolveram práticas de necromancia, invocação de espíritos e rituais de sangue. Muitas vezes, ou melhor, frequentemente, sempre associadas a seres sobrenaturais. A busca pelo transhumanismo e pela manipulação genética nos dias atuais ecoa, de certa forma, a tentativa antiga de misturar o humano com o sobre-humano. Embora o contexto moderno seja tecnológico, o princípio subjacente é semelhante ou igual. A humanidade buscando transcender seus limites naturais de maneira ilegítima. O episódio de Gênesis 6 não é apenas uma curiosidade histórica, simplesmente, mas um evento de importância cósmica com implicações para toda a teologia bíblica, para o curso da humanidade. Ele demonstra, primeiro, a corrupção da criação e a investida demoníaca contra a humanidade. Segundo, o dilúvio como um juízo não apenas humano, mas também espiritual. Terceiro, a persistência do mal na história, evidenciada pelos gigantes pós-diluvianos. Quarto, a necessidade de um redentor verdadeiramente humano para restaurar o plano original de Deus. Quinto, vestígios desse evento em mitologias e culturas ao redor do mundo. Esse episódio nos lembra que há uma batalha espiritual em curso e que Cristo é a única solução definitiva contra a corrupção e o domínio demoníaco. Ao longo da história, diversas famílias e linhagens de poder têm reivindicado uma origem especial ou semidivina. Em alguns círculos de pesquisa alternativa, há a teoria de que algumas dinastias globalistas, dessas famílias que encabeçam o projeto da chamada Nova Ordem Mundial, como os Rockefeller e os Astor, acreditam ser descendentes diretos dos antigos Nephilim ou dos Refaíns pós-diluvianos. Essas famílias exercem influência sobre setores estratégicos da economia, da política e das instituições mundiais. E alguns sugerem que sua agenda de controle mundial estaria ligada a um projeto oculto de restauração da antiga era pré-diluviana, quando os Nephilim governavam a Terra. Esse conceito se conecta com a ideia da nova ordem mundial, um sistema político e econômico que busca centralizar o poder mundialmente. A lenda de Atlântida, conforme narrada por Platão,
descreve uma civilização avançada que foi destruída por um cataclismo. Algumas correntes associam essa história ao relato bíblico do mundo antediluviano e à corrupção causada pelos Nephilim. Segundo essa visão, Atlântida representaria a sociedade humana antes do dilúvio, que possuía um conhecimento proibido derivado dos anjos caídos. Essa civilização teria desenvolvido tecnologia avançada, incluindo engenharia genética e manipulação de elementos naturais, o que teria contribuído para a sua destruição. Embora essas hipóteses não sejam unanimemente aceitas no meio acadêmico, elas reforçam um padrão que aparece em diversas culturas: a ideia de uma civilização pré-diluviana corrompida, destruída por um evento catastrófico, e cujos descendentes ainda influenciam o mundo moderno. O episódio de Gênesis 6 não é apenas um relato antigo, mas um evento crucial para entender o desenvolvimento da história humana e a luta espiritual que perdura até hoje. A corrupção causada pelos Nephilim e os anjos caídos resultou no dilúvio como um julgamento divino. A persistência de gigantes pós-diluvianos indica que essa guerra espiritual continuou na história bíblica. A busca por poder e conhecimento proibido continua até hoje, seja na elite globalista, seja na cultura popular ou nas práticas ocultistas. Além disso, Cristo é o verdadeiro Rei e Redentor, e somente por meio dele a humanidade pode ser restaurada e libertada da influência das trevas. Portanto, mais do que uma curiosidade histórica, Gênesis 6 nos ensina sobre a seriedade da rebelião contra Deus e a necessidade da submissão ao senhorio de Cristo para resistirmos às influências espirituais malignas que ainda operam no mundo. Bem, pessoal, vamos ficando por aqui. Eu agradeço a sua atenção por ter assistido o vídeo até aqui. No final, peço que curta, comente e compartilhe este vídeo com outras pessoas. Bem, espero que tenham gostado. Vamos então ficando por aqui e até o nosso próximo encontro. Um forte abraço e até o próximo vídeo.